Olá, aqui quem fala é o Wendel Dantas, eu sou o fundador da abordagem Avaken e criador do site avakens.com.br. Nesta videoaula vamos falar sobre como você pode se comunicar ou se expressar melhor em público. Primeiramente, eu queria te convidar a assistir o vídeo Melhore Sua Comunicação, que está disponível aqui no nosso canal. Em segundo lugar, queria também convidá-lo ou convidá-la a ler o nosso livro Palestrando, Dicas Práticas para Falar em Público. Esse livro está disponível gratuitamente no nosso site avakens.com.br. Bom, primeira pergunta que eu tenho para fazer aqui. Por que as pessoas surtam em apresentações? Os motivos são vários, mas um deles é pouco conhecimento do assunto tratado, dificuldades de expressão, receio das reações dos ouvintes, pouca habilidade argumentativa, algum trauma de anos anteriores, desequilíbrio emocional. Nesta apresentação, nesta videoaula, nós vamos tratar basicamente desses dois itens que eu circulei aqui: pouca habilidade argumentativa e desequilíbrio emocional. Esses são os focos principais nessa apresentação. Por quê? Porque são os mais comuns e porque também os itens anteriores podem, grosso modo, ser resumidos nesses dois únicos itens. Nós vamos ver então como nós podemos melhorar nossa habilidade argumentativa e como nós podemos controlar ou melhorar o nosso equilíbrio emocional. Primeiro passo é melhorando aspectos relacionados ao código. Quando eu falo código, eu estou falando da língua, no nosso caso aqui da língua portuguesa, ou das línguas portuguesas. A língua portuguesa ela tem várias variações. Ela pode ser o português formal, pode ser português informal, pode ser um português mais, vamos dizer, entre aspas, marginalizado, repleto de gírias. Cada tipo de português ele está relacionado a um público-alvo específico. Então, quando eu falo melhorando aspectos relacionados ao código, eu estou querendo dizer que nós temos que conhecer o código linguístico utilizado pelo nosso público-alvo. A primeira dica é: familiarize-se com o código necessário. Você vai apresentar para jovens estudantes, você precisa adaptar não somente a sua apresentação em PowerPoint, se houver, mas também a sua linguagem, o seu gestual. Prepare de antemão. Essa dica é fundamental. Quando você for fazer uma apresentação, primeiro, leve em conta o público-alvo e o que você conhece sobre ele. E prepare, pesquise, sequencie as ideias. Aristóteles, quando fala da poética em seu livro, ele diz que você deve começar com o começo, passar para o meio e passar para o fim. Isso parece óbvio, mas nós podemos resumir da seguinte maneira. Quando você for fazer uma apresentação, pense em tópicos, não prepare textos corridos por escrito. Ao fazer essa apresentação para você neste momento, eu estou seguindo os tópicos do meu PowerPoint, eu não tenho texto nenhum. Quando você sequencia os tópicos de uma forma lógica, as ideias e as palavras vão surgindo na sua cabeça e você consegue apresentar de um modo mais eficaz. A terceira dica é: conheça o local da interação. Se você for apresentar em uma sala de aula ou em um ginásio, sei lá, vá ao lugar com 1 ou 2 dias de antecedência. Fique no palco ou no tablado onde você vai ficar na ocasião propícia, dê uma circulada pela sala, pelo ambiente, sente-se em alguns assentos para você ter a visão que os espectadores vão ter de você. Isso é importante para você criar mais segurança na sua apresentação. Próximo ponto: estude lógica aristotélica. Você encontra várias dicas sobre isso na internet, no nosso livro também Palestrando, que é o que eu recomendei no começo dessa videoaula, você encontra a estrutura lógica da lógica aristotélica, tá? Isso é importante para você encadear suas ideias e saber também refutar argumentos quando você estiver sendo questionado. Próximo passo: melhore a sua imagem.
Se você for apresentar para um grupo de empresários, você precisa ir com uma roupa social ou pelo menos que seja adequada àquele ambiente. Barba feita e tal, essas coisas contam. Se você for apresentar para adolescentes, não vá de terno e gravata, né? Vai com uma roupa que condiga, né? Seja condizente com aquela faixa etária e com o ambiente também no qual você vai apresentar. Para melhorar a imagem, você pode, por exemplo, procurar um consultor de imagem. Eu fiz isso em determinado momento da minha vida, quando eu queria transitar para uma carreira de liderança. O consultor de imagem vai fazer um levantamento da sua personalidade, dos seus interesses e prescrever roupas para você que tenham a ver com aquilo. Próximo item, conheça o seu público-alvo. Isso aqui nós chamamos de memórias. Memórias é o seguinte, é quando você levanta o que você conhece sobre o seu interlocutor ou sobre os seus interlocutores. Se você for apresentar para um grande número de pessoas, o que você conhece sobre aquele grupo específico de pessoas, sobre o local no qual essas pessoas vão assistir sua apresentação. Como que a gente pode melhorar agora aspectos relacionados à emoção? Muitas pessoas, quando vão fazer apresentações ou defesas de ideias, ficam nervosas e começam a truncar a comunicação porque não sabem exatamente como lidar com aquela situação. Novamente, nós estamos tratando aqui de aspectos linguísticos e emocionais. Se você não se encaixa no slide anterior em todas aquelas questões linguísticas, nós vamos ver agora se você se encaixa nessas questões emocionais. Primeiro ponto. Encare seus medos. Sei lá, você tem que fazer apresentações regularmente na sua empresa e você tem medo. Comece a fazer apresentações na sua igreja ou na escola do seu irmãozinho ou na sua associação de bairro. Enfrente o seu medo, né? Tome uma atitude positiva, vá lá e enfrenta de cabeça erguida, que você vai conseguir. Vai vencer o medo. Outra coisa que você pode fazer é praticar o gênero temido. Bakhtin dizia que na vida nós temos várias situações interacionais, as quais ele chamou de gênero, porque elas sempre se repetem. Então, se você for, por exemplo, a uma audiência em um tribunal, aquele gênero, ou seja, as vestes, a linguagem, o comportamento esperado, o reconhecimento da autoridade, é sempre igual em qualquer lugar do mundo, em qualquer audiência que você for participar. Então, quando você conhece o gênero, você conhece a linguagem a ser utilizada, a roupa específica, as relações de poder que estão em jogo. Se você quiser fazer uma apresentação, então, na sua empresa, você pode assistir apresentações de outras pessoas, tanto na sua empresa, quanto no YouTube, quanto visitando outras empresas. Ou você pode também fazer uma pesquisa formal sobre o que é necessário para você fazer apresentações desse tipo. Próxima dica, faça coisas que em geral você não faz. Se você é uma pessoa mais tímida, escolhe um dia para você ser mais solto, falar mais, conversar com pessoas, mesmo pessoas que você não conhece. Se você fala demais, procure ficar um dia mais reflexivo e observando as coisas ao seu redor. Isso é um ótimo exercício para você perceber como você pode se adaptar a situações e ambientes diferentes. A próxima dica é faça o nosso teste TIP, é o teste de identificação de padrão cerebral. Ele está no nosso site avaquens.com.br na seção Downloads. Conhecendo o seu padrão cerebral, você vai saber se você tende mais para raciocínio lógico, para um aspecto mais matemático ou técnico, ou se você tende mais para comunicação. Tendo esse conhecimento, você poderá ou desenvolver a outra habilidade ou trabalhar em cima das características que você já tem. Próximo item, faça meditação, aulas de Tai Chi Chuan e outras atividades para que você possa ter um equilíbrio da respiração e das suas emoções também e liberar um pouco o estresse, né? Falamos aqui também sobre conhecer o público-alvo. Isso a gente mencionou quando a gente falou da linguagem, mas quando você conhece o seu público-alvo, você tende a ter um domínio maior das suas emoções, porque as reações possíveis por essas pessoas já são previstas.
Em aula de inglês, por exemplo, né? É uma das áreas que eu atuei ao longo da minha vida. Quando você prepara uma aula de inglês, você faz um planejamento por escrito da aula, existe sempre um campo no qual você prevê problemas e soluções. Então, conhecendo o seu público-alvo, conhecendo a sala de aula, o professor sabe quais os tipos de perguntas que os alunos podem levantar e que tipo de saia justa, né, como se diz por aí, ele vai enfrentar. Então é importante você conhecer o público-alvo. Aqui vão agora algumas dicas preciosas gerais para que você possa apresentar de modo eficaz. Primeiro, planeje o início, o meio e o fim da apresentação. Segundo, ensaie. Você não precisa ensaiar em frente ao espelho, porque espelhos não reagem. Por isso que eu falo, teste com pessoas reais, apresente na sua igreja, na sua escola, tá? Porque aí você pode medir as reações das pessoas e treinar, inventar ou desenvolver competências para você escapar desses momentos adversos. Próximo, lembre-se, quem está na chuva é para se molhar. Tem que apresentar? Vai e faz. Quando eu estudei radialismo, uma das características que os professores gostavam em mim é essa. Eles falavam, puxa, o Wendel é o único que não foge do microfone quando acende a luzinha no ar. Pois é, você já está na chuva, é para se molhar, vai e enfrenta a situação. Próximo, importantíssimo, hein? Jamais, olha o jamais em maiúscula aí, jamais tenha pressa na apresentação. Quanto mais rápido você falar, mais você vai se enrolar nas palavras, perder o fio da meada e menos você vai conseguir dar cadência ao encadeamento das suas ideias. Quando você fala devagar, como eu estou fazendo agora, você dá ao seu cérebro a possibilidade de processar, de selecionar as palavras que vêm a seguir. E quando você erra também, basta você dizer ou melhor, e incluir a oração correta que você pretendia utilizar. Pense antes de falar. Em uma apresentação, como eu mencionei agora no item anterior, você não precisa de correria. Fale devagar e pense no que você vai falar a seguir. Use preenchedores discursivos, acabei de mencionar ou melhor, né? Você falou uma coisa errada, você não precisa da bandeira, você fala ou melhor e insere a informação adequada. Outro preenchedor discursivo que você pode usar é até onde sei, de acordo com as pesquisas. Essas frases prontas, tá? Esses preenchedores discursivos são importantes para você poder utilizá-los enquanto o seu cérebro processa as próximas palavras. Aí tá, um item específico para o ou melhor, quando você errar. Agradeço por ter ouvido essa videoaula, espero ter ajudado. Nos vemos na próxima então. Um abraço, tchau, tchau.